nos morda o coração e certo estou da salvação. Oh, bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando vejo além do mar, em breve eu hei de atravessar a linda praia perenal do eterno lar celestial. A vastidão celestial há de soar canto imortal da triunfante multidão, cantando a grande redenção. Oh, bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando vejo além do mar, em breve eu hei de atravessar a linda praia perenal do eterno lar celestial. Bom dia e feliz sábado. Que paz de Deus esteja no coração de cada um de nós. Nos estende um cordial boas-vindas a tudo que está assistindo nesse momento, na TCV, na Facebook, na YouTube, também no Instagram. Que paz de Deus pode continuar inundando nosso coração de paz, de alegria, de felicidade e de tudo aquilo que é bom. Hoje, nós também fala de um tema bastante interessante. Sábado passado, nos fala sobre um tema também muito interessante, que é o que a Bíblia ensina sobre o milênio. Nós já, para esse tema, que existe somente dois destinos. Que faz a vontade de Deus, passa a eternidade com Jesus, e que faz a vontade de Deus, ou aquele que deixa de fazer a vontade de Deus, está ser simplesmente destruído pelo fogo do céu. E então, nos pergunta ainda, onde que o deseja passa a eternidade? Se existe somente dois destinos, existe somente duas opções, onde que você passa a eternidade? Antes de nós abrir nossa Bíblia, então convido a nós que nos fazer uma curta oração. Vamos orar. Deus eterno maravilhoso, Criador de céu, de terra e de mar. Muito obrigado por esse momento que o Senhor concedeu e para o privilégio nesse momento de estudo, de medita na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo pode inundar nosso coração e fazer-nos compreender na íntegra o que nos também estuda. Ó Senhor, que esse conhecimento seja profundo no nosso coração, que nos pode abraçar nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. E seja conosco, abençoando e dando um sábado feliz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós também fala sobre o que a Bíblia ensina acerca de novo céu e de nova terra. Existe um novo céu e uma nova terra que está sendo preparado para todos aqueles que ama, que faz vontade de Deus. Que os justos que vivem em Jesus, que faz vontade de Deus, te herda novo céu e nova terra. Na semana passada, os santos estarão no reino de Deus e os ímpios estarão nas trevas com Satanás. No livro de 2 de Pedro, no capítulo 2, no capítulo 3, no verso 13, o apóstolo Paulo está falando o seguinte: e nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, no qual habita a justiça. A promessa bíblica é muito explícita sobre o assunto de novo céu e de nova terra. Minha gente, o nosso mundo atual, um mundo cheio de coisas ruins,
talvez nos está cansado de viver a realidade desse mundo. Porque não pode denotar na letra de uma música que ouve um dia, que dá falar o seguinte: Senhor Deus do céu, não te pedindo com mão aberta, para nos bem ajudando, para nos bem guiando, para um mundo cheio de amor, para um mundo sem maldade, um mundo de sua verdade. Quer dizer que pessoas já estão cansadas que vivem a realidade desse mundo. Homens impostores, enganando e sendo enganados, e homens mergulhados no sofrimento, na dor. E, enfim, nos está cansado de viver essa vida. Todos nós nos almeja um mundo de paz, um mundo sem rancor, um mundo sem violência, sem preconceitos, sem corrupção, sem traições ou manifestação de deslealdade. Um mundo sem dor, sem luto, sem pranto. Um mundo perfeito, onde flor catamurcha. Enfim, um mundo onde que existe felicidade e paz. Esse ali é nosso desejo. Todo mundo só te procura. A verdade é que hoje, se existe a oportunidade de um lugar sem essas coisas que no cabe de cita, sem dor, sem sofrimento, sem luto, sem pranto, sem violência, sem criminalidade, qualquer um de nós não estaria disposto a pagar qualquer que seja o preço para nos estar num lugar de paz, um lugar tranquilo, um lugar onde que jamais não está falado de morte, de doença, de acidente, de pestilências e de outros males que está assolando a raça humana. Meus queridos, todos nós nos luta para um lugar de quietude. Aliás, uma pesquisa científica foi objeto de um estudo desde há muito tempo, possibilidade de vida na outros planetas, onde que pessoas vivem sem esses tipos de dificuldade. Mas a realidade é que o problema é que é esse planeta somente. Onde quer que existe a vida humana, tem esse tipo de problema, porque o problema que nós vive hoje, ele é gerado por causa do pecado que entra no mundo. Então, que não vai para outros planetas, ou que não vai para outros mundos, se não leva a nossa natureza, não está continua no sofrimento, porque ali está continua a ter doença, está continua a ter morte, está continua a ter egoístas, está continua a ter criminosos, está continua a ter todo tipo de coisas que tem no nosso mundo ou na nossa terra, no nosso planeta. Então, por isso, não adianta. Procura vive num outro planeta longe de terra, porque o problema que está na terra, mas o problema está na amigo. O problema está no homem. Por isso que o apóstolo Pedro está falando que, segundo a promessa de Deus, segundo a sua promessa, nós aguardamos um novo céu, ou novos céus e nova terra. Essa ali é uma promessa maravilhosa, uma das promessas maravilhosas da Bíblia, que Deus te promete que um dia ele também põe fim nesse sistema, nesse mundo de dor, dando um novo céu, uma nova terra. Conforme não pude ler, no livro de Isaías, capítulo 65, no verso 17, está escrito, faço leitura, Isaías 65, no verso 17, palavra de Deus, está falando assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Essa é a promessa que o apóstolo Pedro reafirma nessa epístola. Deus promete: eis que crio novos céus
e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. É uma promessa que Deus faz para ser filhos, uma promessa que Deus faz para ser povo, uma promessa que Deus faz para aqueles que te esperam nele, para aqueles que têm confiança e que te vivem sem vontade. Eis que crio novos céus e uma nova terra. Por quê? Porque Deus também que está satisfeito com o tipo de vida que nos leva no nosso mundo. Cheio de dor, de sofrimento, cheio de maldade, de criminalidade, de violência, de estupro e de tudo outra coisa que está fazendo a gente mal. Deus que está satisfeito com isso. Aliás, Deus no princípio não criou o mundo para que nós, homens, não vivemos assim, mas Deus cria esse mundo para que nós não vivemos na felicidade e para tudo sempre. Infelizmente, o pecado entrou no mundo e então Deus decide agora fazer um novo mundo, cria novo céu, novos céus e nova terra, no qual habita a justiça, no qual que tem mais nada que está fazendo sentir pesoroso. Ainda, no verso 19, Deus continua a sua promessa. Ele falou o seguinte: e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem clamor. Naquele novo céu que Deus promete criar, ele fala que ali nunca te ouve mais nem choro, nem clamor. E Deus realmente exulta, Deus está alegra naquela cidade, naquele país, naquele novo céu e nova terra que te cria para ser filhos. É maravilhoso. Maravilhoso demais. Que Deus tem todo esse plano ali para nós. Mas às vezes, nós levados para coisas do mundo, levados para coisas desse mundo, para coisas que o mundo está oferecendo, não te esquece de Deus, não te esquece de vontade de Deus, não te esquece de palavra de Deus, não que vive a nossa maneira, não que vive de nosso sentimento, não que vive nosso achismo, não te esquece de Bíblia Sagrada, e não te falado de Bíblia Sagrada, nunca que ouve, e até mesmo tem pessoas que orgulhosamente te declara a mim que trabalha numa igreja, a mim que estuda a Bíblia, a mim que faz nada disso, sem saber que se nunca estuda, se nunca busca Deus, se nunca faz vontade de Deus, nós é a mais miserável criatura que existe. Porque sem Deus, nós nunca é nada. E Deus promete, nesse verso, fazer o quê? Que ali nunca mais cada tem choro, nem pranto, nem luto. Ali naquele novo céu, nova terra, nunca tu ouve nada mais disso. No verso 20. Não haverá nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Deus tinha um projeto bonito para com Israel na antiguidade. Deus cria, ou era vontade de Deus que o povo de Israel obedecesse essa palavra, que cumpre-se a vontade, e Deus tinha esse projeto que era para o povo de Israel. Começava com o povo de Israel. Mas infelizmente Israel foi desobediente, e esse projeto de Deus que avança com o povo de Israel, e Deus agora abrangiu para todas as nações da terra. E então, Deus falando que no novo céu e na nova terra, que também tem crianças para morrer com poucos dias. Minha gente, certamente, já não tem assistido, ou nós mesmos já não temos chorado, crianças que vão com poucos dias.
nós mesmos já não temos certamente assistido pessoas que vai até talvez que não está bem antes de tempo, que morre muito jovem. Mas a Bíblia ali está falando que se alguém morre com 100 anos, ele morre muito jovem. Até na outra versão da Bíblia, ele está falando que aquele que morre com 100 anos, morre ainda criança. Que ele é para nós uma coisa. Porque Deus deseja que os humanos, seus filhos, tenham uma vida que se mede com a vida de Deus. E se alguém morre com 100 anos, às vezes nós não pensamos, não, ele morre com essa boa idade, nascer ditosa velhice. Mas, para Deus, ainda morre com 300, 400 anos e morre jovem. Por isso que Deus crê levando para um país, para o mundo, onde que cada tem mais morte, porque ele fala que cada tem mais choro nem clamor, quer dizer que cada tem mais nem dor, nem sofrimento. E assim, no lê novamente na 2 de Pedro. Na 2 de Pedro, não lê nós uma coisa que eu sei que Pedro está dando como informação. 2 de Pedro, no capítulo 3, na verso 11 a verso 13. Verso 11 fala o seguinte: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Apóstolo Pedro falando que as coisas que existem hoje, a terra, toda a sua construção, tudo que as conquistas que homens fazem, tudo sua beleza, todo seu elemento está a ser desfeito quando o Senhor Jesus Cristo volta a esse mundo para dar lugar ao novo mundo, uma nova terra. Verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Esse é para quem aqui talvez que tem essa esperança. Para quem aqui talvez que tem essa esperança, agora Deus está trazendo teu coração essa palavra. Porque tinha esse conhecimento até hoje. Mas hoje Deus abre porta para que você tenha esse conhecimento. A Bíblia está falando de que tudo as coisas que existe hoje está direito com fogo que Deus te manda do céu. Então, quando não põe nosso coração na coisa desse mundo, Jesus tinha razão quando que falou, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e tudo outra coisa está a ser acrescentado. E apóstolo Pedro continua dizendo no verso 3, na sequência disso, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Um novo céu e uma nova terra. O profeta Isaías, ou seja, Deus, através de ser profeta Isaías, fazendo consciente o projeto de Deus. E através de ser servo Pedro, ele reforça, reafirma a promessa que tinha feito há muitos séculos. E hoje, no Santa Obe, essa mesma promessa que Deus tem feito. Bem-aventurado aquele que crê, porque quem que crê, Deus te reserva um lugar no céu, na serena. Meus queridos, nesse novo céu e nova terra,
em que te habita a justiça, Deus proverá um lar eterno para os remidos e um ambiente perfeito para a vida, amor, alegria, aprendizado eternos em sua presença. Pois aqui o próprio Deus habitará com seu povo, e o sofrimento e a morte terão passado. Interessante. Deus habita no meio do seu povo, no novo céu e na nova terra. Não estou olhando mais para frente, horas que não fala sobre essas coisas. Para nos realça que todo mal será definitivamente erradicado do seio do povo de Deus. Lê só uma citação. Algumas das mais preciosas promessas relacionadas com a nova terra dizem respeito ao que não existirão ali. Quer dizer, uma das mais preciosas promessas que Deus faz é que nesse novo céu, nova terra, que até existe mais escusas que tanto não tem pavor dele, a morte sobretudo. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, ele fala aí, Elis enxugará de olhos toda lágrima, e não haverá mais nem luto, nem dor, nem pranto, porque primeiras coisas passaram. Maravilhosa, ou maravilhoso, ouvir as informações. Deus ainda, no livro de Isaías, no capítulo 35, no verso 4, Isaías, capítulo 35, 4 e seguinte. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o Senhor Deus, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Verso 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Deus está falando desse projeto de coisas que Ele faz. Apocalipse falando que na novo céu e nova terra, mas Deus te enxuga de olho toda lágrima. Que não tem mais dor, nem pranto, nem luto, nem nada. E ali na Isaías, Deus já tinha dito, Deus já tinha falado, que quando Ele também implanta esse novo céu e nova terra, ali que também tem mais deficientes, meus queridos. Que tem mais limitações. Hoje, é natural não te encontra muitas pessoas incapacitadas por causa de doença. Muitas pessoas. Com muitos limites por causa de alguma coisa que acontece nessa vida. Mas ali, naquela terra, naquele país, surdo te ouve claramente. Mudo te fala. Cego te olha. Coxo te anda sem dificuldade. Quer dizer, é uma restauração total. Ali quer dizer, não somente é restaurado a terra e o céu que é criado novo, mas também tem uma restauração nas pessoas. Quem que é deficiente te deixa de ser deficiente.
E acima de tudo, o apóstolo Paulo está falando de que não está a ser transformado. Nosso corpo corruptível está a ser transformado em um corpo incorruptível. Um corpo que te adoece mais, um corpo que te machuca mais, um corpo que te morre mais. Essa é a vida no novo céu e na nova terra. E o mal será erradicado totalmente. Deus faz essa promessa e para mim que bom. Talvez você possa achar que essa promessa é linda demais para ser verdade. Mas a palavra do Senhor está falando que a boca do Senhor o falou. E quando Deus promete, Deus é que é homem para prometer para que cumpre. Quando Deus faz uma promessa, Deus te faz a promessa porque Deus pode cumprir essa promessa. Então, que não sinta medo, que não sinta receio de aceita e de entrega nosso coração a Deus. Certamente, você que está ouvindo nesse momento, você pode ter um desejo de estar a seguir a vontade de Deus, mas você pode ter algum impedimento. Faz um esforço. Porque mais vale faz um esforço em estar com Deus de que submete-se à vontade do mundo e depois perde a salvação. Porque o apóstolo Paulo está falando uma coisa que Deus tem preparado para nós. Hoje algum que hoje, ouvido algum que ouve e que sube no coração de nenhum homem. Quer dizer, é maravilhoso demais o que Deus tem preparado para nós. Esse novo céu e essa nova terra. Onde que tem uma restauração total. Apelo que nos faz nessa manhã é que nos abre o nosso coração. Nos deixa primeiramente que Deus habita no nosso coração para que nós não podemos habitar no reino de Deus. Maravilhoso. Ainda mais. No verso 6, ele está falando, macoxos saltarão como servos. A língua dos mudos cantarão. Ou seja, a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto. E ribeiro no ermo. Abundância de todas as coisas. Abundância da vida. Não pode dar um salto até o livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 21, no verso 23 para baixo. Nós amor que está a ser esse novo céu e essa nova terra. Verso 23. Deus mostra para o apóstolo João e dá-lhe um vislumbre de como é que está a ser o novo céu e nova terra. Aliás, Deus reafirma novamente, porque já tinha mostrado a Isaías, no capítulo 60, no verso 19 e 20, já tinha mostrado isso ao profeta Isaías. E torna mostra a João, para dar mais ênfase, para que não pode realmente acreditar e crer e vive a eternidade desde agora. Escreve o seguinte: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Uau! Naquela cidade, Nova Jerusalém, a cidade de paz, foi que precisa nem de sol, nem de lua, para a claridade. Porque Deus, a glória de Deus, é luz naquela cidade. Imagina. Ainda Apocalipse faz uma descrição
terrível dessa cidade. Fala que rua é de ouro puro. O brilho, o resplendor da cidade é extraordinário. Uma vez, em sábado, fazia uma campanha. E então, naquelas últimas noites, em sábado falava sobre novo céu e nova terra. E quando fazia referência sobre como é que está a ser a nova Jerusalém, ruas de ouro, mar de vidro, é uma glória, um esplendor extraordinário que jamais hoje o humano olha, conforme Deus revela para seu servo João. E houve alguém que estava na sucura da flor, som bailante apanha. Meus queridos, lá nesse novo céu, nessa nova terra, há coisas que até entra mais, há coisas que até penetra mais, além de nunca até precisa apanhar nada, porque tudo é em abundância. Lá que até entra mais o espírito de ladrão ou de roubador, nem nada de que te dá indício de mal. Não continua a ver e lê Apocalipse, não é o que sei que Apocalipse está falando. Verso 24, ele fala, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Verso 27. Verso 27 é fazendo uma declaração assim. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro de vida de Cordeiro. Uau! Fantástico. Fantástico. Na cidade, jamais te penetra coisas contaminadas, nem abominação, nem mentira. Somente os que seu nome está escrito no livro de vida do Cordeiro. Quer dizer que não pode confiar a Deus, sem temor, sem medo algum, porque nada daquele que não está vive hoje nesse mundo nunca estava vivendo no novo mundo. Porque lá que tem mais ladrão, que tem mais mentiroso, que tem mais fofoqueiro, que tem mais criminosos, que tem mais nada disso. Porque o novo céu, uma nova terra, é o lugar que te habita justiça e justiça somente. Interessante, muito interessante mesmo. Já lhe conhece, só uma citação que entra no livro de Grande Conflito. Aliás, te aconselho se alguém que tenha esse livro, Grande Conflito, que procura um livro Grande Conflito e que faz leitura, um livro muito interessante. Ele fala o seguinte: o conflito terminou, o pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonia, júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declara que Deus é amor. Grande Conflito, página 678. Maravilha. Então, no novo céu, na nova terra, o pecado, o grande conflito já termina. E tudo agora é harmonia, em perfeita harmonia. Que maravilha.
Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eternal. Que alegria será. Que alegria será. Está nesse novo céu e nessa nova terra. Que alegria. Meus queridos, que a paz de Deus esteja no nosso coração, que o Espírito do Senhor pode dirigir nosso passo e fazer-nos ama a vontade de Deus, ama a sua vinda e apega nessa vontade, para que quando o Senhor também restaura esse mundo, que nós também nos seja transformado e restaurado. Que não tenha acesso à entrada no novo céu e na nova terra. Que Deus pode acompanhar conosco. Que Deus pode pôr isso no nosso coração. Este é o último verso que está no livro de Filipenses, no capítulo 3, no verso 19 e verso 20. Filipenses, capítulo 3, no verso 19 e verso 20. Faço leitura. Ele falou o seguinte: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Essa da fala dos ímpios. Que não seja ímpio. Que não seja ímpio. Bom que está te ouvindo nesse momento. Não luta para que essas coisas se cumprem com nós. Agora, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus. De onde aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, assim como tinha dito no início, existem duas opções, existem dois destinos. Ou não está ser orientado para a vida eterna, ou não está ser orientado para a perdição eterna. Infelizmente, aquele que toma orientação para a perdição eterna, que pode gozar o que Deus promete nessa palavra. De criar um novo céu e nova terra, e ali entra somente a pessoa restaurada, somente o justo, somente a pessoa de Deus. Quem é que toma a boa orientação, a orientação para a vida eterna, para a salvação, está herda todas as coisas. Assim como está escrito no livro de Apocalipse. Que esse que herda essas coisas serão bem-aventurados. Então, não luta para que não herda o novo céu e uma nova terra, segundo a sua promessa. Que Deus por abençoar. Amém. E bem, meus queridos, nós continua a convidar nós para nos estudar a Bíblia. Se nós deseja conhecer um pouco mais, nós podemos contactar pessoas mais próximas de nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou então nos chama para o número que aparece ali na rodapé, ou então nos manda um e-mail, também para endereço eletrônico, ali disponibilizado. Nós está sempre disposto, nós está sempre aberto para nos estudar com qualquer pessoa que deseja conhecer um pouco mais dentro da palavra de Deus e prepara a sua vida para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus pode abençoar-nos. Amém. Antes, nós vamos fazer uma curta oração. Oremos. Bendito Deus e Pai, Criador, Rei do Universo. Muito obrigado pela vida, proteção e bênção. Obrigado por maravilhas que o Senhor nos faz na nossa vida. Obrigado pelas mensagens, Senhor. Nós espera que o Espírito Santo tenha inculcado na nossa mente e no nosso coração, para que não pode realmente preparar para o encontro com o Senhor Jesus e para nos ser herdeiro do reino dos céus, de novo céu e da nova terra. Me abençoando, me dando uma continuação de um dia feliz na paz, sob proteção
de anjos magnífico em poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus continue conosco, que Deus pode proteger-nos. Rendezvous próximo sábado, se Deus quiser.